Olá, seja bem-vindo. 31 de julho, último dia do mês. Bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9 horas da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. Hoje nós estamos recebendo a Luciana Ferreira, que é fundadora da Organização da Sociedade Civil Guri na Roça, para conversarmos sobre os trabalhos e projetos realizados. Você pode participar do nosso jornal enviando suas perguntas por meio das nossas redes sociais. Elas serão respondidas no segundo bloco. Bom dia, Luciana. Seja bem-vinda. Bom dia para todos. Bom, Luciana, eu queria começar falando sobre o início do Guri na Roça, que ele foi fundado lá em 99, certo? Isso. Como que foi? Como que ele surgiu, essa ideia? Gente, essa ideia, ela é uma história de amor, na verdade, né? E a gente está colocando aqui que eu sou fundadora, mas a minha irmã, Lucimeire, também, ela teve uma participação, nós juntas, né? Eu acho que a gente se uniu aí para acalmar o coração diante de algumas questões que a gente vivia em Jacareí na época e também tendo como inspiração ou como uma indignação, na verdade, uma cena que eu assisti daquela unidade da FEBEM do Tatuapé, em São Paulo, onde aconteceu uma rebelião e depois dessa rebelião, que foi muito forte, assim, as cenas foram horríveis, foi a rebelião que mudou a estrutura, né? Hoje a gente tem a Fundação Casa, fechou na época e tudo mais. E naquela época eu ia ser voluntária lá. E eu não tive tempo de chegar para fazer aquilo que eu acredito que deveria ser feito, né? Que eu poderia fazer também. E aí o Guri na Roça nasceu. A minha irmã, na época, era especialista em projeto social e ela me perguntou o que eu ia fazer lá. E eu falei para ela que eu ia ensinar a criança a plantar, que eu ia ouvi-los com amor e que a gente ia tentar mudar as histórias, né? E aí ela entendeu e ela que redigiu a primeira proposta do Guri, e ela me trouxe, eu acho que ela ficou muito preocupada de eu ficar triste, porque normalmente eu sou uma pessoa muito alegre, eu acordo feliz, acordo grata, e ela me trouxe e eu li aquele documento e falei, era isso que eu ia fazer lá. Ela falou, então vamos fazer aqui. E naquela ocasião, ela morava numa fazenda com meu cunhado, que Deus o tenha, e eles me cederam o espaço. E aí a gente trouxe amigos para ajudar a pintar, para fazer. Então, assim, os primeiros momentos do Guri aconteceram num estábulo, assim, né? Num lugar que era na fazenda mesmo, na roça. E já teve uma adesão grande de crianças? Já, como eu te falei, ela era especialista em projeto social, então ela já tinha feito um levantamento das vulnerabilidades, dos bairros que eram mais suscetíveis e tal. E aí ela me trouxe o Veraneio Ijau. E, enfim, e ali eles já tinham algumas intervenções, como o coral infantil, que uma empresa daqui do município fazia um aporte para que esse projeto continuasse, né? Enfim. E aí eles também se encantaram com a nossa proposta. E, enfim, e teve bastante criança, assim. E até hoje tem um número tem uma demanda reprimida, inclusive, assim, né? Porque eu atendo no período da tarde. As crianças chegam para nós depois no contraturno escolar. Bom, e como que veio essa questão ambiental, né? Que desde cedo trabalhava isso já? Ah, sim, nasceu como um projeto de educação ambiental. Porque, de fato, era o que eu sabia fazer. Eu estudei na escola agrícola e eu trago a escola agrícola comigo, né?
com muita força, assim, porque é um lugar inspirador, é um lugar que você aprende a contemplar e de fato ver as transformações, né? E então nasceu como um projeto de educação ambiental. Mas ensinar a criança a plantar ou a cuidar de meio ambiente com fome não tem condição. Criança que não tem, que olha para o lado e vê que não faz muito sentido, porque a educação, de fato, ela tem um tripé, digamos assim. Você tem que ter direção, sensação e significado. Se uma dessas pontas não funciona, você não consegue fazer com que elas aprendam. Então, a gente tinha direção, a gente sabia o que a gente queria ensinar a criança a plantar, para observar quanto tempo cada coisa leva e para que ela pudesse organizar o pensamento e aprender a respeitar o tempo de cada coisa. E isso para a vida, né? Então, a gente tinha direção, a gente tinha sensação de acolhimento, porque aquela criança chegou, a gente cuida de tudo, desde a hora que ela chega, que ela é recebida com abraço, até hoje é assim, com abraço, com cuidado, com respeito, uma escuta atenta, e depois tem o almoço e tudo mais. E direção, sensação e significado. Então, lá atrás, não tinha significado. A criança olhava e falava, para que eu vou aprender a plantar? Para que eu vou cuidar de meio ambiente? Se o meu ambiente, o ambiente que eu habito, já está todo desconfigurado. Então, até hoje, eles não têm saneamento básico. Então, são crianças que realmente enfrentam uma configuração muito desafiadora, né? Até hoje. Bom, então, são 25 anos, aí, um pouco mais, né, já. Sim. Você já enxerga que sua iniciativa e da sua irmã também já trouxe mudanças para a comunidade? Para a comunidade, lá no começo não tinha energia elétrica também, tem mais essa. E, então, eu lembro que eu conversei com a administração naquela ocasião e a luz chegou. Mas até hoje a gente não tem saneamento básico. Então, a estrutura do bairro, a gente é muito lento, né? Mas qual é a nossa intenção? É fortalecer essa pessoa para que ela possa enfrentar os desafios com alguma segurança, né? Uhum. Com algum respeito, enfim. Então, o bairro não teve muitas alterações desde que a gente começou, não. Mas essas crianças fazem parte da comunidade também, né? Sim, então, claro. Então, a perspectiva é que elas se fortaleçam e que elas consigam lutar pelos seus direitos extra aquele ecossistema ali que eles vivem, né? Então, é isso. Perfeito, Luciana. Eu vou pedir licença e a gente já retorna para falar mais sobre o Guri na Roça. Idealizado por professores da Rede Municipal de Jacareí, o projeto une o surrealismo de Juan Miró aos objetivos sustentáveis da ONU. Com mais de 30 obras, a mostra convida o público a pensar, por meio da arte, os desafios do mundo contemporâneo. Confira detalhes na reportagem. Quando a arte se une ao compromisso com o futuro, nascem obras que vão além do olhar, despertam consciência. A exposição Arte e Proposições, ODS e Miró, mostra que a imaginação também pode ser um caminho para a sustentabilidade. As obras foram idealizadas por professores da Rede Municipal de Ensino. Uma viagem entre cores, formas e propósito. A mostra surgiu da ideia do estudo sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis previstos pela ONU, né? Então, faz parte da nossa formação continuada com os professores, onde eles pesquisam, refletem sobre questões como sustentabilidade e como questões como essa podem reverberar também na sala de aula com o seu aluno. Certo. E por que o Miró foi escolhido para a edição deste ano?
Nós estamos no 3º ano da edição do Arte Proposições, né? Tivemos outros artistas nos anos anteriores, como o Mondrian e o Matisse. Esse ano é o Miró, é um artista espanhol, né? E que ele vem com um desafio da referência técnica e poética e da materialidade que ele trabalhou nas suas produções, e a gente trouxe também com os materiais disponíveis aqui na rede para desenvolver esse trabalho com os professores. A ideia era relacionar uma das 17 ODSs com a obra surrealista de Juan Miró. Com a proposta, os educadores puderam testar e aprimorar novas formas de ensino. Esse projeto é a nossa oportunidade, como professor de artes, de desenvolver uma prática criativa, artística. Em geral, a gente propõe isso em sala de aula, então nada mais justo que a gente, enquanto professor de artes, também teste e experimente. E para desenvolver esse projeto, foram algumas etapas. Tudo começou com uma pesquisa sobre o artista Miró e também sobre as ODSs, para a gente pensar uma relação possível e trabalhar essa temática em forma artística. A pesquisa contou com vídeos do processo criativo do artista, estudo de material, construção de um esboço dessa obra de arte, para que então a gente pudesse, de fato, chegar a esse trabalho final. O projeto reúne mais de 30 trabalhos que exploram traços abstratos e propõem um olhar sensível para os desafios do planeta. A minha ODS era sobre cidades sustentáveis. Então, o meu processo criativo para elaborar o trabalho consistiu em entender o que de fato é uma cidade sustentável, ou pensar em, em outras oportunidades, seja de uma cidade mais futurista ou uma cidade que volta a um olhar mais para o meio ambiente. E aí depois tentar entender como graficamente eu podia criar essa imagem e produzir de fato essa obra de arte. A exposição está em cartaz no espaço Tomiotaki, que fica dentro do Teatro Ariano Suassuna. Aberta ao público, a mostra segue até o dia 10 de agosto. E voltamos a falar com Luciana Ferreira, fundadora da OSC Guri na Roça. Bom, Luciana, eu queria saber, hoje em dia, quantas crianças o Guri na Roça tem atendido? A gente tem a capacidade para atender 120 crianças, porque a gente está em lados opostos do município, né? As crianças vêm da região oeste e a gente está na região sul. Então, eu conto com a parceria de uma empresa de ônibus aqui do município, que traz as crianças para a gente no contraturno escolar. E a gente traz as crianças na medida que cabe dentro do ônibus. Então, todos os dias a gente tem 42 crianças lá. Isso é fato, né? Então, a gente tem hoje 120 crianças. Uhum. E quais atividades elas fazem lá no período da tarde, né? O contraturno da escola? Sim. Eu tenho 3 turmas. A turma semente, turma broto e turma planta. Então, a turma semente é de 8 a 10, a turma broto de 11 a 13 e a turma planta de 14 a 16. Então, cada turma tem uma atividade diferenciada, assim, né? Adequada com os níveis de interesse da sua idade. Então, a turma semente tem informática, tem a horta, né? Então, e a horta é o que dá embasamento filosófico para todas as outras ações. Então, toda criança que entra no Guri, ela passa por essa experiência de convivência com a horta. É a parte ambiental da coisa. Isso, é a parte ambiental. É onde a gente consegue falar de como as coisas deveriam ser e podem ser, né? Então, elas têm yoga com a tia Dani, tem o Revisão e Força, tem o Trem da Leitura. Algumas atividades se repetem para as outras turmas, né? A informática para as 3. Revisão e Força para as 3 turmas também. E as outras nuances, a gente tem o jiu-jitsu com o pessoal lá, os alunos de uma escola também de jiu-jitsu, muito legal. Então, tem horta, tem jiu-jitsu, tem informática, tem revisão e força, trem de leitura, tem sensibilização e arte, tem bastante coisas. E também tem questão de reforço escolar? É o revisão e força. Ah, sim. É porque, assim, a gente acredita muito que não é o que você faz, é como você faz. Não é o que você fala, é como você fala. Então, quando você fala para a criança, você está no reforço, ela já se sente fraca. Uhum.
Então, como ela está vindo da escola, a gente fala, não, a gente vai revisar e vai se fortalecer naquilo que você viu. Então, é revisão e força para a gente. Perfeito, Luciana. Peço licença mais uma vez, Claro. a gente já retorna para falar sobre o Guri na Roça. Obrigada. O projeto Prepara Jovem, desenvolvido por meio de uma parceria entre Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Jacareí e o Instituto Federal de São Paulo, tem vagas para o processo seletivo para jovens de 18 a 22 anos recém-ingressantes no mercado de trabalho. O programa tem como objetivo treinar jovens para que tenham melhores condições de inserção e permanência no mercado de trabalho. As inscrições para o processo seletivo podem ser feitas de forma online no link disponível no site da Prefeitura, até hoje. Já as palestras iniciam dia 6 de agosto e encerram dia 17 de setembro. Mudando de assunto, vem aí a 16ª edição do Festival dos Imigrantes. A tradicional festa reúne pratos típicos de diferentes países do mundo e diversas apresentações culturais. Confira todos os detalhes na matéria a seguir. Vem aí mais uma edição do Festival dos Imigrantes de Jacareí. Um evento que mistura sabores, culturas e solidariedade e que já se tornou tradição na cidade. Esse ano a gente vai ter uma programação diversa em todos os dias do festival, né? Além disso, tem a gastronomia, que é o ponto alto do festival aí, com a gastronomia de 10 países, né? Japão, Itália, Dinamarca, entre outros. E as oficinas culturais e os bazaristas, expositores. Organizado pelo Bunkyo, o festival chega à 16ª edição e vai acontecer em 2 finais de semana, nos dias 26, 27 e 28 de julho e 2, 3 e 4 de agosto. No cardápio, pratos típicos de vários países e uma programação recheada de música, arte e cultura. As expectativas são altas pelo sucesso do ano passado, então cada vez mais a gente está melhorando aí para o público, as experiências para todos, né? Então a expectativa é de 40 mil pessoas para esse ano. Toda a renda arrecadada com a venda dos pratos é destinada a entidades assistenciais da cidade. A maioria deles são asilos, orfanato, temos também esse ano como novidade os lotores coloridos, né? Então são entidades beneficentes que ajudam a cidade, né? Ajudam quem mais precisa. Então toda a renda arrecadada vai 100% para eles poderem continuar seus projetos. E depois do sucesso no ano passado, o concurso de cosplay está de volta. Vai ter o concurso de cosplay, vai ser no primeiro domingo, dia 27. Ele começa a partir do 12h30. Ele tem uma expectativa bem grande de público também, a galera adora. O festival acontece no Bunkyo, que fica na Avenida Lucas Nogueira Garcês, número 1940. A entrada custa R$ 5,00, mas crianças até 10 anos, idosos acima de 65 e servidores públicos municipais com identificação não pagam. Para conferir mais detalhes, é só acessar o Instagram @Festival dos Imigrantes. E voltamos a falar com Luciana Ferreira, fundadora da OSC Guri na Roça. Bom, Luciana, eu queria saber, né, o projeto, ele aceita voluntários, doações, como ele funciona? Sim, isso é muito importante. Porque, assim, toda iniciativa, ela precisa de... Tem uma pessoa que vai sonhando e daí a gente vai juntando os sonhadores também, né? Então, a gente... aceita doações. A sociedade civil contribui muito com livros, roupas, enfim, material de apoio didático, né? Lápis de cor, canetinhas e tudo mais, enfim, os livros para gincana de leitura, enfim. Então, quem quiser ajudar, pode chegar, só chegar chegando. Uhum. E a gente tem as nossas redes sociais, né, que podem acessar por lá também, enfim. Na questão de doação de roupas, você citou que vocês já fizeram agora no inverno, de roupas de frio, né? Sim, sim. A gente recebe lá durante o ano todo, né? Só que aí no inverno, a gente sabe que a condição de moradia de muitos dos nossos atendidos, ela é bem precária. Então, doação de cobertores, roupa de cama, esse tipo de coisa também é bem importante, assim, né? E... como eu te falei, o Guri ele vive de doações. Então, a gente tem alguns apoiadores, que são as empresas que acreditam na educação como ferramenta de transformação. Então, obviamente, é o que dá a condição para a gente se manter.
também as emendas impositivas, né? E aqui eu quero agradecer os vereadores que contribuíram, né? Que fizeram o aporte para a gente. E depois, se eu puder falar o nominho deles, até falo. Claro. Pode? Vou colar aqui, pode? Agora fica à vontade. Ai, gente, o Abner Rosa, o Edgar Sasaki, que é um apoiador desde que a gente começou, o Valmir, a Maria Amélia, o Paulinho e o Luiz Flávio, que é nosso parceiro também há muitos anos, né? Então, deixar aqui o meu abraço e falar um pouco da importância disso, porque o guri não recebe aporte da prefeitura. E as pessoas, mas por que não? Por que não? Porque é uma iniciativa que a gente quer oferecer oportunidade para as empresas, para a sociedade civil, enfim. A prefeitura já tem as instituições que, né, de saúde, principalmente, que já tem. Então, a gente realmente entende que a gente tem que buscar outras... Então, é um princípio, eu acho. E tem 2 anos que a gente sempre recebeu o aporte de empresa internacional. E com essa confusão que está o mundo, está bem complicado, até de conversar com as empresas, porque elas estão tão preocupadas com essas questões todas, né, que estão acontecendo, que o projeto social é o último que vai ser tocado. Então, essa contribuição dos nossos vereadores vai ser sabe assim, uma bênção mesmo, de então, verdade. Fez muita diferença, então, ser utilidade pública, né? Que é o título, né? Sim. Também, isso é fantástico. A gente tem alguns títulos bacanas, assim, né? Sobre a cidadania, enfim. A gente tem o SEBAS também, que é uma certificação do governo federal, né? Enfim, de que a gente é uma instituição que faz diferença, né? Então, eu fico muito feliz com tudo isso. Perfeito, Luciano. Peço licença, a gente já retorna para falar mais. Claro. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade e vamos conferir informações sobre a 5ª Conferência Municipal Livre de Políticas para as Mulheres. A gente volta já. A Câmara Municipal de Jacareí conta agora com o WhatsApp para atender você. Nosso número é o 39552200. Você também pode nos adicionar pelo QR Code aqui na tela. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Estamos de volta e a gente começa falando sobre oportunidade de cursos na cidade.
O curso profissionalizante do programa Qualifica São Paulo, dessa vez de pizzaiolo, está com 20 vagas abertas em Jacareí. O curso tem um total de 60 horas com certificação. A idade mínima exigida é 16 anos para candidatos alfabetizados e domiciliados no estado de São Paulo. As inscrições podem ser realizadas até o próximo dia 4 de agosto, no link disponível no site da Prefeitura. E voltamos a falar com Luciana Ferreira, fundadora da OSC Guri na Roça. Bom, Luciana, eu queria saber, né? A gente está agora entrando no segundo semestre, né? Na verdade, já passou um mês aí, né? Existem projetos, ações daqui até o fim do ano no Guri na Roça? Ah, sim, sempre. A gente inventa muita coisa, né? Lá o pessoal é muito criativo. Mas, assim, os projetos que com as crianças, especialmente, o trem da leitura é um foco, né? Porque a criança, quando ela lê, ela realmente muda a vida dela, né? Eu tenho o caso de uma das nossas gurias que ela chegou a ler 28 livros em um ano, né? E essa menina hoje, ela faz Universidade Federal no Rio de Janeiro, né? A UFRJ, ela está fazendo veterinária, também com um aporte que a gente tem o Guri na Roça. E esse projeto Guri no Campus, ele começou há algum tempo. Então, a gente ainda está tateando este projeto, mas as pessoas que quiserem saber um pouquinho mais e, de repente, contribuir com uma criança que tem potencial para ir para a faculdade e tudo mais, a gente está aqui disponível para isso também. Fora isso, as datas comemorativas, né? A gente tem o Dia das Crianças, que é sempre uma alegria. A gente conta com o apoio lá do pessoal da Chácara Santa Eufrásia, né? Indo lá para Santa Branca. E eles nos recebem todos os anos. E aí a gente faz uma super campanha para quem quiser, né? Aceitar essa oportunidade, porque a gente costuma falar que essas ações, elas são oportunidades para quem quer fazer o bem, né? Então, óbvio que o nosso foco são as crianças, mas eu acho que fazer o bem faz tão bem para tanta gente, né? Te dá aquela sensação de libera uma dopamina aí que é importante. Então, vai ter esse projeto do Dia das Crianças, que a gente certamente vai chamar pelas redes sociais, né? Quem quiser contribuir. E depois tem o final do ano, enfim, que também é outra festa de encerramento que a gente costuma fazer. Você citou um pouco também essa questão do selo, né? Que a gente estava conversando antes. Sim. Aliás, ontem eu consegui um voluntário para me ajudar a fazer o estudo de arte, né, para esse selo. Esse selo é o selo Amigo do Guri. A gente está criando ele, por quê? Porque, como eu falei, o apoio dos vereadores foi incrível, porque a gente já está indo para o segundo ano sem um aporte internacional. Esse ano, né, enfim, está muito complexo. E a gente criou esse selo de Amigos do Guri, que vai ser uma certificação para a empresa que apoia. Então, e a gente resolveu se inspirar nos biomas brasileiros também. Então, vai ter o selo Amazônia, vai ter o selo Cerrado, o selo Pantanal, o selo Caatinga, enfim. E a gente está fazendo esse estudo de viabilidade, né? E eu acho que vai ficar bem bacana. Bom, e tem alguma expectativa para o futuro, talvez uma expansão, a abertura de mais espaço para mais crianças? Sim, a gente... É que assim, o Guri, ele é uma estrutura um pouco diferente de outras instituições, assim, né? A gente entende que para a criança chegar na onde deve chegar, a gente precisa de tempo. Então, essa criança entra com 8 e só vai sair do Guri com 16. E aí ela vai mudando de grupo, né? Enfim, de turma. E então, são poucas vagas. E é esse tempo que a gente leva com a criança é que estabelece essa confiança que ela adquire, né? Então, a gente faz muito bem feito o que a gente faz. E para fazer muito bem feito o que a gente faz, a gente precisa de verba. E para atender no período da manhã, a gente tem uma demanda reprimida, né? Existem muitas pessoas que a gente podia atender o dobro.
Mas para atender o dobro, a gente precisa ter o dobro de investimento também, né? Porque eu acredito que a qualidade do que a gente faz é fundamental, sabe? Para a gente ter êxito, né? E graças a Deus a gente tem muitas... É óbvio que no meio do caminho a gente perde algumas crianças enfim, perde. Mas a gente tem muitas que conseguem entender, que conseguem se encantar pelo processo de educação. Então vão para a faculdade, procuram empregos melhores e técnicos, cursos técnicos, né? Estava vendo aí o Instituto Federal, né? Enfim, a própria escola agrícola, né? Enfim, para a gente fazer o que a gente faz, esse processo precisa de tempo e de dinheiro. Então, o que a gente tem hoje dá para atender 120, mas daria para atender 240, com certeza. Bom, e eu quero saber como que funciona um pouco o processo, né, de alguém que tem interesse em fazer parte, no caso, né, que tem um filho, uma criança, tem como ela se inscrever? Como que funciona? Sim. A gente tem o foco do Veraneio JAL, né, que diante de tudo que a gente pesquisou e tudo mais, ainda o lado mais suscetível da nossa cidade. Então, a gente atende as crianças do Veraneio JAL. E, para isso, os pais podem entrar em contato com a gente, né, pelas redes sociais. E como a gente está muito ali no bairro, eles acabam... até hoje eu já recebi fiquei sabendo que eu posso fazer a inscrição? Pode fazer. E aí tem que esperar a vaga, né? Mas normalmente a fila anda, assim, anda um pouco devagar, mas anda. Mas anda, né? Abre espaço. Sim. Luciana, peço licença mais uma vez, claro. A gente já retorna para falar mais sobre o Guri na Roça. Obrigada. As unidades básicas de saúde de Jacareí continuam aplicando a dose de reforço da vacina ACWY contra a meningite. Saiba detalhes na reportagem. Desde o início de julho, o Ministério da Saúde está oferecendo doses extras da vacina meningocócica ACWY, com o objetivo de ampliar a proteção contra os sorogrupos da bactéria responsável pela meningite. Existe uma vacina contra a meningite do meningococcus tipo C, né? Que é o que era aplicada regularmente no calendário. Então, aos 3 meses, 5 meses e com 1 ano de idade. Agora nós recebemos do Ministério a ACWY. Então, é uma vacina que abrange 4 sorogrupos, então são 4 tipos dentro desse meningococcus que podem causar a meningite. Então ela tem uma abrangência maior, ela vai dar uma defesa maior. A vacina é destinada a crianças a partir de 1 ano de idade. Caso o reforço não tenha sido aplicado nesse período, ela pode receber o imunizante até os 4 anos e 11 meses. A importância dela é assim, fundamental para você evitar a circulação da bactéria, dos agentes em sociedade, no convívio, porque você pega a meningite no espirro, na mão suja ou que coçou o nariz e colocou a mão no outro. Então você está evitando, você está criando anticorpos para caso você tiver o contato com aquela bactéria, você ter os anticorpos no seu organismo e não deixar a doença evoluir. Para receber a vacina, é necessário apresentar a carteirinha de vacinação ou um documento com foto. Em Jacareí, o imunizante está disponível em todas as unidades básicas de saúde, que funcionam das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. Já as unidades municipais de saúde da família, dos bairros Santa Cruz dos Lázaros, Cidade Salvador, Jardim das Indústrias e Parque Santo Antônio, estão com horário estendido, funcionando das 8 horas da manhã até 7 horas da noite. Agora falando de curso, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico está com inscrições abertas para cursos gratuitos presenciais de fundamento de instalações elétricas residenciais, em parceria com o SEBRAE, e reparação e instalações elétricas com o SENAI. Ao todo são 28 vagas, sendo 14 para cada área, e para participar é necessário ter mais de 18 anos e ser morador de Jacareí. As inscrições devem ser feitas pelo link disponível no site da Prefeitura até o dia 6 de agosto.
Mudando de assunto, neste sábado acontece a 5ª Conferência Municipal Livre de Políticas para as Mulheres. O evento reúne lideranças e movimentos sociais para discutir temas como saúde, trabalho, segurança e o direito das mulheres. Confira os detalhes na reportagem. A luta por igualdade, democracia e conquista para as mulheres ganha mais um capítulo em Jacareí. No próximo sábado, 2 de agosto, acontece a 5ª Conferência Municipal Livre de Políticas para as Mulheres. O evento será híbrido, com participação presencial e online. O Ministério das Mulheres do Governo Federal está chamando a Conferência Nacional de Políticas Públicas para as Mulheres. Fazia 10 anos que a gente não tinha esse tipo de conferência. E aí é muito importante porque a gente sabe que o tema de políticas públicas precisa avançar. Embora a gente tenha conversado, a gente converse bastante sobre a condição feminina, a gente sabe que a violência continua, que a gente não tem tido muitos avanços nas diversas condições. Organizada por movimentos sociais como a Rede Graúna, Mel Mulheres em Luta, a Fronte e a Central dos Movimentos Populares, a conferência discute temas como saúde, trabalho, segurança e direitos das mulheres. O tema é mais democracia, mais igualdade e mais conquistas para todas. E com esse tema, nós vamos então realizar também a nossa conferência municipal aqui em Jacareí. Aqui nós vamos realizar a conferência livre, ou seja, é chamada pelas mulheres dos movimentos populares, pelas mulheres da sociedade civil. O encontro será realizado das 14 às 18h30 na sede da Rede Graúna, no Parque Itamaraty. A participação é gratuita e não é necessário se inscrever com antecedência. O tema da violência contra a mulher, o tema de políticas públicas para mulheres precisa avançar. Aqui em Jacareí, por exemplo, a gente vê diariamente no noticiário situações de violência doméstica, inclusive recentemente tivemos um feminicídio que chocou toda a cidade. Então, nós precisamos conversar. Nós, mulheres, precisamos nos unir e conversar sobre esse tema tão importante para nós. Por isso, vamos participar. E se você vai participar online, o link de acesso está no Instagram, @Fórum Condição Feminina. É só entrar no perfil e preencher o formulário. E voltamos a falar com Luciana Ferreira, fundadora da OSC Guri na Roça. Bom, Luciana, a gente está chegando aqui já na reta final da nossa conversa, né? Então, eu queria saber, né, caso quem esteja assistindo, né, se tem algum pai, ficou interessado no trabalho de vocês, onde eles podem acompanhar, né? Onde tem um site, uma rede social? Bom, a gente tem um WhatsApp, né, um atendimento pelo WhatsApp, que é o 3962-3301. E a gente tem as redes sociais, né? Então, a gente está no Instagram como OSC Guri na Roça. E também tem o site que ali fala muito sobre as nossas atividades, né? Então, é o www.gurinarroca.org.br. Bom, eu gostaria de deixar o espaço também para você fazer um convite para as pessoas irem conhecer. O espaço é aberto para as pessoas irem lá? Sim. Todas as pessoas que passam por lá, que querem saber o que é aquilo, como é que funciona, a gente recebe. Nem sempre às vezes eu estou fazendo o trabalho fora, mas sempre tem alguém para receber, para que conheça o espaço e tudo mais. E eu convido a todos, porque o Guri, ele é um espaço de garantia de direitos. Não só de direito das crianças, né, mas também de todos aqueles que querem fazer o bem, sabe? A gente olha para toda pessoa que se mobiliza, que tem vontade de fazer alguma coisa e às vezes não sabe para onde ir, né? Então, fica aqui o meu convite. Eu acho que é um lugar muito especial, sou suspeita para falar, obviamente, mas é um lugar de muito amor, muito amor. Então, estejam todos convidados. Perfeito, Luciana. Agradeço muito sua participação aqui hoje. Eu que agradeço. Vocês foram muito gentis, a pessoa é nervosa e estou aqui super bem com você. Obrigada, viu? Lembrando que ao meio-dia você confere a reprise dessa edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide e até mais.
Música